Olá, meninas, tudo bem com vocês? Oi. Olá, oi gurias. Nossa, faz tempo que a gente não se encontra neste bate-lugar, nesse bate-horário, né? Tá? Todas as últimas muitas semanas foram ou de gravação em dias que não era o nosso dia, nosso horário, ou nem mesmo aqui online, né? A gente gravou pessoalmente, foi maravilhoso. Mas enfim, estava com saudade também dessa configuração. E aí, hoje a gente vai falar sobre o medo do novo. É, não fiz assim um episódio muito baseado em pontos específicos, mas mais assim em sentimentos que esse tema me traz, sabe? Tipo assim, é, tipo, como é que eu digo? Associações que eu faço com essa questão de ter medo do novo. E aí eu queria saber de vocês, se vocês também pensam desse jeito ou não, ou se é completamente diferente para vocês. Mas primeiro eu vou começar com a pergunta que é: vocês têm medo do novo ou vocês são mais do tipo, vai na cara e na coragem e é isso aí? Eu acho que eu posso ir. Que Nath tá se entendendo talvez com o rímel dela. Tá coçando o olho, né, amiga? Mas tá de boa. Eu acho que eu posso ir, porque eu acho muito engraçado minha relação com o novo. Porque assim, agora eu estou vivendo tudo novo, né? Tudo novo. E eu estou morrendo de medo. E ao mesmo tempo eu sou a pessoa que eu adoro começar. Por exemplo, começo de ano, eu tenho meu ritual, minha agenda, e aí é tipo fresh start, né? Que a gente fala, tipo, revigorado e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, se foi um ano muito bom, por exemplo, 2010, foi um ano muito top, muito top, muito bom. No ano novo 2010 para 2011, eu tava em. Eu tô com medo, porque 2010 foi muito bom. Eu não sei se 2011 vai ser tão legal. E foi legalzinho também. Mas não foi tipo 2010, né? 2010 foi 10, sabe? Aí agora, o que que eu só tô vivendo? 2025 tá mara. 2025 tá tipo assim, muito bom, surpreendentemente bom, porque eu não dava nada pra ele, né? Hoje mesmo eu já pensei, literalmente hoje. Meu Deus do céu, 2025, 2026, hein? Será? Será que vai ser bom aqui em 2025? Pelo menos o primeiro trimestre? Não sei. Não sei. Então, assim, tenho medo, apesar de ficar muito animada, porém, ultimamente o medo ele tem feito morada em mim muito grandemente. Eu não gostaria, porque acho que eu já falei em outro episódio, né? Tira todo o protagonismo do que eu tô vivendo agora, né? Tipo, rouba a cena completamente. E aí é aquela coisa que a minha psicóloga fala: não tem como dissofrer, né? Não existe essa palavra. Muito menos não existe essa ação de dissofrer. E aí vai ser tarde demais. Eu vou olhar pra trás e, tipo, caramba, era pra eu ter aproveitado isso aqui, sabe? Porque também é assim: a vida, a vida é sobre isso, né? É sobre ciclos. Hoje tá muito bom. Não adianta de nada. Isso eu tô falando pra mim, meu Deus, eu vou ter que me escutar. Eu mesmo vou ter que me escutar. Tamo aqui na minha cara. É pra mim mesmo. Não adianta de nada eu ficar tipo, ai meu Deus do céu, porque não sei se vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa e vai vir coisa não tão boa, sabe? Porque a vida é isso, né? E, e tá. E aí, essa sou eu pagando de evoluindo. Tá. Não sei como é que é a minha relação com o novo, porque eu entendo o lado da Mari, do eu não vou exagerar nas minhas emoções, seja elas quando elas estão muito boas ou muito ruins, porque eu nunca sei o que vem depois. Então, acho que é a ansiedade falando ali, né? Não vou colocar a carroça na frente dos bois, super comemorar, porque depois vai ter uma rasteira, ou super me acabar de chorar, porque talvez depois vai aparecer uma coisa boa. Se bem que essa segunda alternativa é a mais realista, né? A gente se acaba de chorar, porque depois no fundo do poço tem uma mola, e aí tu vai pra cima, sabe? Eu acho que a minha relação com o novo, é claro que eu fico ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma. Não sei, eu acho que existe alguma coisa dentro de mim, existe um jeito assim muito positivo de ver a vida que eu
eu entendo que há angústias e tudo mais, mas na minha cabeça existe uma coisa assim do tipo, de algum jeito vai dar certo. De algum jeito. De algum jeito vai dar certo. Tudo bem, existe desespero, existe chorar de se acabar, existe achar que não tem saída, mas ao mesmo tempo, isso não dura na minha cabeça, sabe? Isso é uma coisa que, tudo bem, tem dias que não estão legais, mas aí eu sempre tenho aquela coisa do, sei lá, vou ouvir uma música relaxante, vou botar. Eu tô numa agora que eu ouço frequências no YouTube. Acreditam? Eu cheguei nesse ponto. Aí, tipo, frequências de bem-estar. Aí é só, tipo, o dia inteiro em casa, às vezes, depende quando eu não tô bem. Aí eu boto em todas as Alexas, e aí fica assim. Mas assim, relaxo, né? Fico super, super de boa. E aí eu acho que existe esse lado de mim que entende que algo vai sair de bom disso, sabe? Então eu acho que existe uma coisa muito otimista, de bem com a vida, embora exista a angústia do novo. Bom escutar vocês. Porque quando eu tava aqui fazendo minhas anotações, eu percebi que eu também sou meio ambivalente nessa questão. Porque eu acho que fica a mistura de ansiedade, do desconhecido, medo do que, né, pode vir, mas também aquela ansiedade boa de, tipo, eu quero ver o novo, né? Você quer viver aquilo lá. Normalmente você se preparou, sonhou, desejou, e aí tá na hora de viver e, enfim, tipo, é legal, sei lá, um novo, sei lá, um novo emprego, um novo destino de viagem, um novo amor, dependendo do que você tá vivendo, um novo lar, sei lá, tem tantos novos, né? E tantas possibilidades. Ah, mas eu acho que é isso, que a minha vida, assim, se eu for olhar, é como se eu balançasse entre épocas que eu tô muito bem, obrigada, calminha no meu espaço, por favor, não mexa em nada, deixa tudo do jeito que tá. E épocas, tipo, vamos fazer um rebuliço e mudar absolutamente tudo. Entendeu? De cortar o cabelo curto, enfim, o que seja, na época que esteja pedindo. Mas eu acho que eu me identifico mais com a Mari. Eu acho que entre empolgação e medinho, eu sou mais no medinho, eu sou mais apegada no medinho. Assim, tipo, eu até queria, mas e aí, né? Qual vai ser o preço a pagar? E essa coisa da mudança de ano, a gente realmente já falou, né? Tipo, eu lembro quando tava começando 2025, Mari desesperada, meu Deus. Eu acho que tem essa frase dela num dos episódios do finzinho do ano passado pro começo desse ano. Mas eu tô com muito medo de 2025. Tô com muito medo. E aí, ó, chegou 6 meses do ano, 8 agora, né? No caso, no oitavo acabaram 7 meses. E essa menina, cada mês é uma fechação. Fechação. Com a cara de 2025. E ainda faltam vários pela frente. Então, estou aqui animada para ver se é dos próximos capítulos. E se 2026 não for a altura, porque realmente esse ano foi bom, bom, bom. Não quer dizer que não vai ser bom também, né? Talvez seja bom, mas calmo, né? Na calmaria, no aproveitamento do que 2025 trouxe, novas descobertas, novos desejos, quem sabe. E aí, é isso, assim. E Eu gosto, viu? Porque Maiana foi profética. Ela disse: e se 2025 for o melhor ano da sua vida? Manda bênçãos, gata. Manda bênção que crente tem. sempre. Crente tem o quê? Tem conexão direta, viu? Conexão diferenciada com lá em cima. Então pode mandar bênção, tá, irmã? Toda pra vocês. Aqui que eu ia botar. Assim, que tem uma questão também tipo, de vulnerabilidade e de coragem, né? Quem já leu Brené Brown já ouviu falar nesse duo que, tipo, muitas vezes a gente acha que, tipo, a questão do medo tá associada, né, com fraqueza e tal, mas não, é porque a gente fica vulnerável. E na vulnerabilidade é que a gente pode ser corajoso, né, de se permitir se colocar em uma situação em que você pode sair ganhando, mas pode sair perdendo, que você pode você vai desbravar terrenos que você nunca foi pela frente. Isso obviamente dá medo, mas para que haja esse passo de coragem, é preciso, eu acho, essa assimilação do conceito de que, pô, eu tô vulnerável pra caramba aqui. E mesmo assim eu vou. Porque eu acho que a nossa tendência é querer se proteger. E aí eu fico pensando, se proteger do quê?
né? Porque a gente fala, medo, mas medo. Mas do quê? E aí foi quando eu fui tentando pincelar, assim, as coisas que vêm no meu coração. Não sei se vocês vão se identificar. Vocês também, ouvintes, por favor, deixem aqui nos comentários se vocês se identificam ou não. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu penso em relação a esse medo do novo é a coisa do, a depender do contexto, né? A coisa daquela falácia do sunken cost. Que não sei se vocês sabem exatamente o que é, mas é aquela questão de eu já investi um bocado aqui, e aí se eu abro mão disso e vou atrás de algo novo, eu vou estar perdendo aquilo que eu investi. Pode ser aquele tempo que eu investi, aqueles recursos financeiros que eu investi, recursos emocionais que eu investi, energia que eu investi, sonhos, enfim. Então eu acho que o medo do novo, pra mim, pelo menos, ele se atrela um pouquinho a essa questão de beleza, o novo parece maravilhoso, mas isso aqui que eu investi um bocado de mim, sabe? E aí é preciso ter cuidado, porque às vezes você investiu e tá valendo a pena ainda. É só uma questão de bom do jeito que tá ou melhor do novo. Mas às vezes o sunken cost é aquilo, tipo assim, você já investiu um bocado, o barco tá afundando. E você não quer largar de mão, sabe? Porque você já botou muito de você ali e você não quer deixar pra lá. E aí você se agarra ao que você tá vivendo, ao que você tem no agora e não sai do lugar, sabe? Você investiu um bocado, mas beleza. Tem que aceitar que às vezes a gente vai investir e vai perder, sabe? Ou que, tipo, vai investir, naquele momento vai fazer sentido, vai haver um retorno, mas depois não necessariamente vai fazer sentido para sempre, sabe? Tipo, às vezes é preciso viver fases e fechar ciclos e seguir adiante. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho essa relação um pouco. Ai, mas. E tudo aquilo que eu botei aqui, sabe? Vocês têm esse ponto no meio pra vocês? História da minha vida com curso de Direito. Já estou aqui, né? Tô surtada, mas vou até o final. Porque eu não sei o que vai vir, então pelo menos o diploma de Direito eu já garanti, né? Então sou totalmente essa pessoa. Aquela coisa do desafio dado é desafio cumprido. Não, negócio assim que falam. Foi bem isso aí que eu vivi, ó. Eu também. Assim, eu tava pensando, quando a mãe tava falando, eu tava pensando, assim, até em outros quesitos, sabe? Tipo, em relações e tudo mais. Mas eu acho que eu me encontro 100% o mesmo mindset, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu cheguei até aqui. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. E aí acaba sendo uma dificuldade, né? Eu acho que talvez por isso que na minha mente existe o otimismo do novo, mas existe o luto por abandonar, não a situação em si, às vezes. Não é o lugar que eu tô, a relação que eu tô e tudo mais, é o que foi investido. Ou, né, a minha pessoa naquele período de tempo, naquela situação, enfim, naquela circunstância que eu tô, na minha mente, deixando para trás. Porque às vezes existe essa dificuldade de que isso, agora tem essa coisa aí, que tal? Mudanças de tecnologia, gente, não estou acostumada, desculpa. Que tem essa dificuldade de entender que eu posso evoluir e tudo mais. Isso, inclusive, eu discuti um pouco na terapia ontem, sabe? Eu me lembrei de uma situação de mim em 2012. Ouvi uma música, me lembrei de mim em 2012 e entrei numa viagem, sabe? Assim, quem eu era? Como que eu era aquela pessoa e agora eu sou essa outra? Como que mudou? E aí eu entrei nessa conversa, assim, e aí eu achei muito interessante nessa troca, assim, né, com a minha terapeuta, em que ela foi falando que cada pequena coisa, cada interação, cada situação que a gente vive vai moldando a gente. Então, quem a gente é, a criança de 3 anos que está brincando né, na escola, que está brincando com os amigos, vai passar por tantas coisas, vai, sei lá, e aí ela vai chegar aos 30 anos e ela não vai ter a mesma leveza ao brincar, porque ela já passou por outras coisas ao longo dessa vida, sabe? E a gente acha que a gente não tem que mudar, que a gente tem que ainda ter a mesma leveza que tinha quando criança, mas não, isso não vai acontecer. E aí eu acho que foi interessante ter essa percepção, assim, de mim, em 2012, a mentalidade que eu tinha, quem eu sou agora,
claro que existiu o processo ao longo do caminho, são 13 anos, de o medo de quem eu vou virar, de quem eu vou ser, de quem eu vou deixar pra trás, mas ao mesmo tempo eu não tô deixando pra trás, porque ela também é parte de mim. Eu só tô me reorganizando, sabe? Enfim, agora, depois, depois de um tempão, alguém levantou a mão nessa conversa, acho que foi a Mari. E aí eu fiquei, que isso, Brasil? Porque antes existia assim, existe até um negócio, existia símbolos, tá, gente? A gente clicava no ficar mudo e não ficar, ficar mudo e não ficar, que era para sinalizar que queria falar. Agora, esse aplicativo criou uma fila. Que top. Cara, eu amei. E eu não consegui mais me concentrar depois, porque meu cérebro ficou repetindo o Nath, falando, que? Mas o que eu ia dizer é que, assim, é engraçado porque eu, com certeza, sou a pessoa que fico apegada ao que já me doei, né? E eu não vejo isso em Nath. E eu vou justificar um exemplo, porque assim, eu falei sobre o curso de Direito. Mas Nath, antes dela ir para biologia, ela fez design, né? Tu fez design, eu não sei se tu tentou alguma outra coisa, mas pelo menos eu sei Eu que tu fiz começou design. design, eu queria fazer arquitetura, mas aí eu fiz design um ano e pouco, é. Pois é. Então, quando ela falou que ela é essa pessoa que também fica meio assim, né? De andar para trás com o que já foi, né, doado de si, me veio isso na mente. Mas assim, às vezes acontece, é um cenário específico, né? Ou então uma pessoa, só porque eu com certeza sou desse jeito. Nath pode não ser na mesma intensidade que eu, mas ainda assim ser, né? Mas é engraçado porque eu não vejo Nath dessa maneira. Eu acho que ela é tipo assim. Eu acho que ela se ouve mais. Eu sinto dessa maneira. Eu acho que ela se ouve mais e que ela se respeita mais. E eu acho que também tem alguma coisa assim, meio que. Ah, lá vai eu pra primeira infância. Aquela coisa do ninho, né? Da família, de tipo. De ser ouvida, de ser, tipo, apoiada. Não, tudo bem, não quer isso aqui? Tá certo. Pondere. Quer fazer um curso de inglês ou não quer fazer o curso de inglês? Pondere, veja quais são as consequências e aí você escolhe, assim, sabe? Levantei a mão na fila. Que é o seguinte, eu entendo, Mari, eu acho que sim, tem um pouco isso, mas ao mesmo tempo, alguma coisa aconteceu no meu cérebro que o meu doutorado eu fui seguindo aos trancos e barrancos. E pra mim, eu acho que essa é a sensação, assim, a sensação do tipo assim, meu Deus, eu estou me perdendo de mim. Eu não sei que neca de cultivaria eu estou fazendo aqui, ou o que eu estou fazendo na minha vida, mas eu sigo fazendo porque eu tenho que terminar. Claro que existe uma questão, assim, burocracias, legalidade, grana, que é hoje a paz que eu atingi comigo mesma, que é o doutorado foi o meio para atingir um fim, sabe? Muito mais do que que eu queria no início. Então, eu acho que o teu curso de direito, o teu pensamento assim, do tipo assim, eu cheguei até aqui, eu vou, eu vou ir até o final. Foi eu com o curso, sabe? Foi eu com esse processo. Mas enfim. E tu, Mai? Eu achei muito legal vocês entrarem nesse tópico, porque era um dos outros pontos que eu queria falar. Tipo assim, será que esse medo do novo tá relacionado ao medo de quem a gente vai encontrar ali na frente, entendeu? Quem que seremos nós, essa nova versão, essa nova pessoa, e ao mesmo tempo o medo de deixar pra trás alguém que a gente conhece, né? Amei quando você disse, Nath, que na verdade não é como se a gente deixasse para trás, aquela pessoinha vem com a gente na bagagem, né? Vem com a gente na bagagem, mas aí a gente vai desenvolvendo novas skins, novas skills, novas. Acho que a gente vai aprofundando o nosso ser, entendeu? Tipo assim, a nossa existência, a partir do momento que a gente vai se permitindo essas novas versões. Pode ser que você se ache em um caminho que de repente você faça. Que diabos? Não gosto dessa versão, não quero ser essa versão, vou dar as costas, voltar pra trás e achar outro segmento aqui. Já aconteceu, né? Tipo assim, de eu me pegar numa situação que eu fiz assim. Achei que eu queria desafiar esse lado de mim. Na verdade, não. Na verdade, detestei a experiência, vou embora. Entendeu? E aí você vai
apavora. Você não deixa nunca de ter as consequências de ter experimentado expandir a sua pessoa naquele aspecto, mas você pelo menos sabe que, tipo, não deu certo, não gostei, não era o que eu queria, vou pelo outro lado. E pronto. Mas eu acho que tem isso, assim, era um dos pontos, esse medo de quem que vai ser essa pessoa. Por um lado, eu acho que, assim, às vezes eu sou muito louca, porque quando eu era mais nova, né? Assim, vou compartilhar minha vida saudável. E aí, eu sou muito intensa em tudo que eu tô vivendo. Se eu tô vivendo uma coisa aqui, agora, hoje, aquilo sou eu preciso expressar aquilo pro mundo, entendeu? Então, eu estava vivendo uma vida saudável, que na minha cabeça curou todos os meus males, entendeu? De alimentação e compulsão, que lá, spoiler alert, não curou, piorou, tá? Mas na minha cabeça, na época, era o que estava acontecendo. Eu precisava dividir aquilo com o mundo, porque todo mundo precisava saber daquela salvação, entende? E aí eu fui viver minha vida blogueirinha fitness de dieta. E aí depois eu fui fazer bolo pra pagar as contas. E era completamente o oposto. E eu entrei em crise existencial. Tipo, meu Deus, as pessoas que eu catequizei sobre não comer açúcar, não comer isso, não comer processado, não sei o que lá, eu agora tô vendendo bolo. Eu não tô só fazendo e comendo, eu estou oferecendo a droga para as pessoas, entende? Que enganado sou eu. Eu fiquei muito paranoica. E fiz um texto sobre isso na época. Fiz uma postagem sobre isso. E pessoas que na época não tinham mensagem direct nem nada disso foram lá nos comentários. Nossa, eu super entendo, passei por algo parecido e tal. Eu fui muito menos julgada do que eu achei que ia ser. Pelo menos assim, na minha cara. Talvez por trás, né? As pessoas, enfim, dane-se. Mas foi isso. Aí eu fui viver, eu, tipo, sou boleira agora, confeiteira, vou fazer bolo, açúcar é uma delícia, é isso mesmo, vamos todos morrer. Independente se a gente vai comer açúcar ou não, então vamos lá. E aí, segue a vida. Maiana vai pro Canadá e eu queria mostrar como era a minha vida aqui. Então lá vai eu, Mai, no Insta, mostrando minha vida e as coisas que eu fazia. Eu aparecia de pijama, porque era a minha realidade. E aí eu ia cuidar dos bebês, e aí não sei o quê. E a Nath tá se divertindo muito, pensando, meu Deus, como eu queria ser amiga dela nessa época pra rir bem muito da cara dela. Mas era isso mesmo. E aí. Enfim. Às vezes eu olho pra essas versões e fico. Meu Deus do céu. Sim. Porque eu me sujeitei a isso. Mas era quem eu era naquela época, sabe? Era quem eu era. Aí veio a maternidade, né? Não há quem escuta esse podcast que não saiba que, apesar de eu não ter feito um Instagram para falar sobre maternidade e ser mãe de Marina, é parte crucial, fundamental da minha existência no momento. E, enfim, é isso. É a nova skill que eu abracei, a nova skin que eu abracei pra mim. Gosto muito, me identifico, adoro. E tamo aí, seguindo a vida. E é engraçado como antes de cada um desses momentos, apesar de estar vendo a transformação e sentindo a transformação, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo do que essas versões elas trariam. É engraçado olhar pra trás agora que elas passaram, né? Foram fases que passaram, mas todas elas fazem parte de quem eu sou hoje. Inclusive a estudante de direito, um dos maiores, assim, redemption arcs da minha vida, arcs, sei lá, foi eu imigrei pro Canadá, né? Tipo, eu peguei minha residência permanente baseada no programa de babá que havia na época. Não sei quantas pessoas sabem disso, mas enfim, foi o que foi. A gente veio com um plano pro PR, que era baseado no LA My Age antigamente, que dava 600 pontos e tudo mais. Enfim, isso morreu no ano que eu cheguei. Cheguei aqui em agosto, acho que setembro, outubro, eles cancelaram essa história. E aí nossos planos tiveram que mudar. E aí eu comecei a trabalhar de babá, sem nenhuma intenção, e no meio da história eu descobri que existia esse programa de babá. E aí eu fui pesquisar os requerimentos e você precisava ter 3 anos, eu acho que era o equivalente a 3 anos de experiência na área e tal, com os paychecks, né, com tudo lá, carta do empregador, não sei o que, não sei o que. Você precisava de uma nota X lá, de inglês, e você precisava de ensino superior completo. Precisava de ensino superior completo que fosse equivalente a pelo menos um college.
É degree que eles falam? Não, é um college certificate, bac? sei lá. Não, enfim, é quando você termina o college. Porque aqui, né, tipo, Ou um deck? antes não era isso, Será não. Mas que são as mesmas siglas aqui pra provavelmente aí? não. É. Mas, tipo assim, era. Tipo, quando você termina um curso universitário, você tem um degree aqui. Não é isso? Mas quando você termina um curso que é college, é outro nome. Diploma. Um diploma. É isso que eles chamam. Aí, você precisava ter um curso superior completo que fosse equivalente a pelo menos o nível que eles consideram nível de diploma aqui. E o nível de ser formada em bacharel de Direito no Brasil é equivalente a degree aqui, que é um nível universitário. E isso me permitiu aplicar para o processo de ser PR, porque se eu tivesse abandonado o curso, porque eu vou pro Canadá, eu não vou trabalhar com isso mesmo, porque, meu Deus, eu pensei muito em desistir. Na época eu queria fazer psicologia. Não, na época eu queria fazer nutrição. Na época eu queria abandonar a faculdade de Direito para fazer nutrição, porque eu tava vivendo minha vibe Fat and Fit. E aí eu não desisti. Porque, tipo, não ia dar tempo de largar a faculdade de Direito, começar outra faculdade e vir pro Canadá, não ia dar tempo. Então eu fiz, quer saber, vamos terminar isso aqui, é o que tem, pronto. E aí, quando, anos depois de eu me formar, eu pude usar aquele diploma pra conseguir meu PR. Foi uma sensação, assim, do ciclo se fechando, sabe? Do tipo, meu Deus, tudo faz sentido agora na minha vida. Era uma coisa que eu achei que eu nunca ia usar para absolutamente nada. E tá aqui, PR agora, sabe? Residente permanente por causa do curso de Direito. Enfim, dei uma volta muito grande. Voltamos a focar. Tem alguma coisa que você quer adicionar nesse tópico Foi do por eu? isso que eu terminei meu curso de Direito. Acontece que eu não tive o desfecho de Maiana. Até porque eu fiz uma outra faculdade. Mas assim, o curso de Direito ele não foi de todo inutilidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar barraco, né? Porque eu tenho embasamento legal, jurídico. Então, assim, já me ajudou bastante. Posso ganhar nas argumentações de conversas, assim, tal, né? Porque tenho esse embasamento também. E, enfim, e é só isso mesmo que o curso de Direito me serve, pra ser bem sincera. Aí, de vez em quando, eu dou um close, né? Porque quando eu digo assim, eu sou formada também em Direito, aí a galera chega e fica assim, ó. Tá ligado? Eu Mas adoro. Porque aqui é outro negócio. Tipo aqui é assim, eles outro não babão. sabem que É. no Brasil tem mais universidades de direito do que no resto do mundo inteiro junto. Eu não sabia, não. Mas tem mais curso de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Eles Tô não sabem chocada. disso. Não. Não Então, precisam saber, eles não. acham. Pois é. Então eles acham assim, meu Deus, você terminou o curso de direito? Pois é. Mas eu fiz. Sim, amiga. A gente fez na faculdade boa, então. Também não tá assim tão malé, né? Não, eu sei, eu sei. Não é no sentido de que é ralé, é no sentido de que não é uma raridade no Brasil você ser formado em direito. Entende? A cada esquina você encontra pessoa que se formou em direito. E que provavelmente hoje faz outra coisa. Mas. Assim como todo mundo que se formou com a gente. Nossa, são poucas as pessoas que seguiram carreira. Mas. Enfim, algum ponto a mais pra adicionar nessa questão do eu? Não? O outro ponto que eu queria perguntar a vocês, se pra vocês há algo a ver ou não, é uma questão de suporte e rede de apoio. Porque pra gente se aventurar no novo, a gente precisa abrir mão do que é certo aqui agora, né? Provavelmente. E se jogar. Assim, vai-se embora. Bota um paraquedas de preferência, né? Se prepara. Mas o que eu fico pensando é, e se não dá certo? Eu tenho pra onde voltar? Sabe? Eu vou ter o suporte das pessoas que, enfim, são minha rede de apoio naquele momento. Se eu me aventuro, me permito ser outra versão de mim, me permito ir pra outro emprego. Eu consigo voltar pro meu emprego passado se eu quiser, sabe? Se eu mudo de cidade, se eu mudo de carreira, se eu mudo de namorado. E depois, entendeu? Tipo, será que eu vou me dar muito mal? Será que meus amigos vão gostar de mim ainda? Eu não sei se isso pega pra vocês. Mas eu acho que sim, que é algo que pega pra mim do tipo, não é só ter que lidar com não deu tão certo, ou com as dificuldades do que é novo. Mas eu tenho pra onde voltar se o babado não seguir conforme eu gostaria? Vocês.
Eu, eu sinto isso, assim. A Mari até comentou antes ali, né? Tipo, primeira infância, não sei o quê. Pra mim, eu acho que eu sempre tive essa estrutura bem estabelecida, assim. Sempre foi deixado muito claro que existia, sim, espaço para tentar qualquer coisa nova, basicamente, e que haveria acolhimento. Acho que às vezes esse acolhimento ele vem de diferentes formas, assim. Às vezes ele vem de uma maneira muito explícita, às vezes ele vem num sinal meio, sabe? A pessoa tá meio estranha, mas aí vem um comentário. E eu acho que dentro da minha rede, e aqui eu tô falando assim, claro que eu falo dos meus pais, da minha família imediata, assim, né? Mas eu acho que eu também consigo incluir as pessoas com quem eu escolhi compartilhar a vida, sabe? Seja parceiro, seja namorado, seja, enfim, amigo, sabe? Que há esse espaço de discutir, de acolher, de incentivar, até num sentido assim, não, tenta, sabe? Se não der certo, tem outras, e até, às vezes até, não necessariamente essa pessoa vai ser um ponto de apoio, mas ela vai dar uma referência do ponto de apoio, sabe? Não, se não der certo, tem essa outra alternativa, tu tem aquele outro jeito, enfim, né? É muito mais do que, pode ir, se tu quiser, pode voltar para casa, né? Se tu quiser, pode ficar nesse sofá aqui, pode não sei o quê. E eu acho que isso, sim, ajuda. Ajuda até talvez nessa visão, assim, de algum jeito vai dar certo. Não é de algum jeito vai dar certo porque alguém vai resolver meus BOs. Não é isso. É simplesmente eu acho que vai dar certo porque existe esse positivo, mas também existe esse apoio por trás. Sabe? Do tipo assim, não, vai lá, estamos torcendo. E daí tem uma galera assim, Lightning McQueen! Sabe? Gritando ali, torcendo por mim. Eu acho que isso é fundamental. É complicado pra mim. De novo, falando sobre o curso de Direito. Nossa, mas eu tô adorando esse papo. Porque, assim, é engraçado, né? Lá vai eu para a retrospectiva da vida inteira, né? Eu fui uma pessoa que, desde muito cedo, eu entendi que eu não tinha muita chance, não. É tipo assim, ou é 10, ou é nota 10, e é isso aí pra tudo, ou então eu tô sem o meu amanhã, né? Basicamente foi isso que eu entendi desde muito cedo na minha vida. Então, é até engraçado, porque eu me considero uma pessoa com personalidade muito diferentona, né, do meu entorno sempre. Então, como é gerenciar isso? E hoje eu olho para trás e eu fico me perguntando isso, sabe? Sobre. Eu sou uma pessoa que geralmente eu vejo diferente as coisas, eu sinto diferente as coisas, eu gosto das coisas diferentes, eu quero ir para expressar de maneiras artísticas, sabe? Então, é contraditório isso em mim, porque eu fui moldada não, não de maneira assim, intencionalmente ruim, pelo contrário, é justamente o contrário, mas eu fui moldada para dar passos extremamente seguros. Você só dá o outro passo se você tem certeza daquilo, né? Então, isso, a princípio, é até inofensivo, mas pode escalar para outras situações assim que é complicado. Então, é, quando. Eita, vocês estão ouvindo a cachorra? Queen. Peraí. Continua. Foi tão. Ui. Tá baixinho? Foi muito. Uhum. Ah, tá. Então, assim, hoje, quando tu me pergunta se eu tenho para onde voltar, a minha primeira reação, assim, mais espontânea é dizer: não, eu não tenho para onde voltar, porque eu não tenho mais meu pai e minha mãe comigo. Mas, se eu penso direitinho, eu tenho sim, eu tenho meu marido, né? Que super me apoiou no meu ano sabático, por exemplo, que foi um passo extremamente ousado da minha. E eu só pude fazer isso. O que foi? Ai, amiga. Então tá, então aí o meu ano sabático foi uma coisa que eu só pude fazer, escolher fazer,
porque eu tive ele pra me apoiar, sabe? Nessa escolha extremamente ousada de mergulhar e me jogar no completo desconhecido, que é totalmente fora de mim. Tanto é que na semana que eu pedi, que era a minha última semana no trabalho, eu perdi 5 quilos, né? E eu vivia me tremendo, porque eu entrei no estado de ansiedade que eu nunca experimentei na minha vida. Então eu tô me reconhecendo, porque hoje, antigamente, era justamente o momento, a oportunidade que eu tinha de, tipo assim, de ousar, né? Porque eu tenho meu pai, tenho minha mãe, não tenho minhas obrigações de gente adulta e tal, não sei o quê. Eu tenho chances, sabe? De tentar isso, tentar aquilo. E eu não sabia reconhecer. E hoje, que em tese eu tô mais amarrada, é quando eu tô mais assim, mais ousada. Então eu lanço um podcast, né, com mais outras 2 amigas. Eu decido falar abertamente sobre várias coisas que de certa maneira me expõem, me deixa numa situação vulnerável, né? E cá estou eu, dando, dando a cara a tapa pra pra ser quem eu de fato sou, né? E independentemente do que pensam. Apesar de que ainda não é tão natural pra mim, mas é uma coisa que eu trabalho, porque eu tô indo pra um caminho totalmente diferente, mas na minha cabeça faz todo sentido. Que é, que é justamente o de. Agora, finalmente, eu consigo reconhecer o momento que eu tenho oportunidade de tentar. E eu tenho oportunidades múltiplas de ser aquilo que eu quero ser. Viajei, mas é isso que veio. Eu achei incrível. Tipo assim, maravilhoso. Não tava esperando muito desse episódio. Na verdade, eu tava esperando um pouquinho do episódio, até porque, né, minha sugestão de tema e tudo mais. E é algo que mexe muito comigo, mas entregou tudo, amiga. Entregou tudo. Eu ia até fazer uma ponte com o começo do episódio, mas nem sei se vale a pena. Que é a questão de. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu não sei se foi claro dessa forma. De que o último ponto que eu queria trazer em relação à questão de medo né, pra mim, tipo assim, medo de quê? É se eu colocar na balança o medo de perder versus o desejo de ganhar, sabe? O desejo de conquistar. Tipo assim, o que é que pesa mais? Eu acho que eu sou um pouco o tipo de pessoa que às vezes deixa de arriscar ganhar por medo, sabe? Do tipo assim, podia até ser que eu ganhasse. O desejo de ganhar, ele tá lá, é massa, tipo assim, incrível. Altas oportunidades. Mas eu me paraliso com medo e acabo ficando quietinha mesmo. As coisas aqui estão. Mas eu fico me perguntando, e pelo que vocês falaram, Mari tem medo, mas vai com medo mesmo. Nada tipo, pô, talvez eu até devia ter medo, mas eu acho que eu vou, tipo assim, que de mal pode acontecer? Estou errada? É assim que vocês se resumiriam nesse aspecto? Porque quando eu olho assim no sentido de algo que eu tenho a ganhar, eu sou uma pessoa ambiciosa, né? Pra mim, essa coisa material. Quando tu fala assim, me vem mais material, né? Eu me considero uma pessoa ambiciosa. Então, assim, quando eu vejo o ganhar, eu faço assim, oba, eu vou, sabe? Mas quando tem uma coisa muito arriscada e que eu não tenho certeza, aí eu fico no medinho mesmo. Por exemplo, o meu sonho de empreender. Porque na minha cabeça, de certa forma, tipo assim, por onde é que eu vou começar? Oxi, se eu não sei nem por onde começar, como é que eu vou tirar lucro disso aqui se eu não sei nada? Aí eu fico tipo assim, eu queria tanto, mas não sei o quê. Agora, tipo, se é eu vou começar a procurar emprego porque eu quero almejar tal, isso, tal, aquilo. Eu posso até gostar de onde eu tô. Não é o caso que eu tô vivendo agora. Eu gosto onde eu tô, eu não tô procurando nada. Porque vai que alguém de trabalho me ouve, né? Mas, mas enfim, em outros cenários era tipo assim, eu quero mais. Não importa se eu gosto daqui ou não. Se eu tô curtindo alguma coisa aqui ou não. Eu quero mais. Então eu vou.
sabe? Porque de alguma maneira a minha cabeça sabe que se eu procurar eu vou achar, não é? Mas quando é essa coisa do tipo, se eu tentar e é certo que eu conseguirei mais cedo ou mais tarde, eu vou atrás. Eu vou e me lanço. Agora, se criação de conteúdo para redes sociais, que a gente precisa voltar mesmo, né? Mas se for uma coisa que eu posso até tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, aí de alguma maneira, meu subconsciente, ele não me faz ir. Vem a procrastinação, sabe? E eu já achei interessante essa tua leitura sobre mim, porque eu não me vejo assim. Eu sinto que eu ainda tenho muito medo. Mas aqui eu fazendo uma análise, não sei, uma análise sobre essa situação, assim, sobre o novo e tudo mais, eu acho que tenho coisas a contar, claro, em relação a essa rede de apoio, então essa positividade sobre, o que for que vir, ah, o que for que vir, o que for vir, o que for vir, é, alguma coisa vai dar certo, eu vou aprender com alguma coisa, eu vou, sabe? Também não sei se não é uma questão, fundo meio religioso, sabe? Acho que talvez tenha esse elemento. Eu já falei aqui sobre a maternidade, né? Sobre essa ideia que eu sempre tive, assim, sobre como eu vim ao mundo, do tipo assim, aconteceu, vamos encarar. E aí vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo, e aí vai dar. Não sei, talvez tenha sido isso, assim, até, né, essa percepção de como, mesmo tendo esse medo, eu vou lá e faço. Vou lá e encaro, sabe? Achando que vai dar certo de algum jeito. Tá vendo que se encaixa no resumo da definição? Mas para terminar na nota mais positiva nesse episódio, né? A gente falou tanto de medo e medo é um sentimento tão desconfortável. Eu queria saber de vocês. Se a gente fosse assim, fazer um bate-bola rápido. Ideias que vocês aplicam ou não, mas que vocês acham, pode ser que funcione, sabe? Vamos sugerir coisas aqui. Para lidar de forma mais positiva e com mais leveza com essas oportunidades que a vida traz. Mari, leveza. Leveza, leveza. Se a gente tivesse que dar uma aula, né? Se a gente tivesse que ensinar sobre como olhar na cara do medo e dar uma de Simba, rindo da cara do perigo, entendeu? O que é que vocês falariam para os nossos ouvintes? Do tipo assim, tô com medo, mas quero ir agora. E aí, como é que a gente lida com mais leveza, determinação, autoconfiança e positividade? Esse é o desafio do episódio. Mas nem a gente sabe. Eu fiquei pensando, nem eu sei. Criar Sim, tá. um quadro no Trello, não sei. Ai, vamos, essa, a ideia é essa. É um momento de... Malhar o como cérebro, né? Como é aquele negócio quando a gente tá tendo a reunião e a gente quer ideias Brainstorming. rápidas? Brainstorming, obrigada. Um brainstorming aqui. A gente é especialista no assunto e a gente tá aqui tentando resumir ideias. Criar uma nova persona. Sabe o que eu pensei? Isso, tipo assim, cria a sua nova personalidade. Daí tu age de acordo com aquela nova personalidade pra já se sentir empoderada em relação ao novo que tu quer adquirir. Tanto que existe um lado disso que as pessoas vivem na ideia de pegar um cachorro antes de ter filho, né? Tipo, tu abraçar essa personalidade mãe antes de tu encarar a maternidade. Gente, não é uma nem duas pessoas que eu já ouvi falando isso, que, não, antes de ter Não, filho eu vou muita ter gente cachorro, faz. que é pra incorporar a responsabilidade. Doce ilusão. Mas. Mas. Não, mas realmente faz sentido, teoricamente. É o tal do fake until you make it, nesse caso, do tipo Tipo assim, isso, assume a personalidade do que sabe e vai. Se tu sabe, se não sabe, entendeu? Ninguém precisa saber. Mas é uma boa, realmente. O fake until you make it, tipo, até funcionou pra mim 2 vezes esse ano já, estou admirada. Mas. Espero que funcione a terceira, porque eu tô precisando. Mas. E aí, amiga? Soluções, dicas. Eu adorei, Nath. Eu acho que super vale.
A primeira coisa que me veio foi criar um quadro no Trello, né? Um plano de ação para o seu novo, né? Então, assim, eu sou essa pessoa para tudo na vida. Então, acho que não tem como eu começar diferente. A outra coisa é ter lembretes que te ajudem a estar focado no seu novo, né? Então, assim, para mim, teve uma época no meu ano sabático que é uma pergunta que vinha muito no meu coração toda vez que eu tava meio perdida, que é tomar essa atitude me deixa mais perto ou mais distante daquilo que eu quero. Isso vinha muito quando eu ainda estava naquele processo de, tipo assim, me entender com a comida, né? Então, aquela coisa do fácil acesso a um doce, a uma outra comida. Então, sempre vinha essa frase, essa pergunta na minha cabeça e ela sempre conseguia me trazer de volta para mim, assim, sabe? Hoje eu vi uma frase que falava assim: você é aquilo que você repete, não aquilo que você promete. Então, eu gosto muito dessas frases, tanto é que minhas próximas tatuagens eu quero fazer frases, porque são lembretes para eu estar mais. Não é só fiel, mas é mais alinhado. Tem outra palavrinha assim, mas realmente mais próxima do que eu quero, o que me ouvir, entendeu? Então, eu acho que eu iria por aí, ler Hábitos Atômicos, né? Porque a questão de você ir atrás do novo tem a ver com você estruturar novos hábitos, então fazer que nem eu fiz meu ano sabático. Isso aí é o beabá do meu, do meu ano sabático, né? Eu fui atrás de entender como é que hábitos são formados, como é que a gente funciona melhor, como é que o nosso cérebro funciona, moldar o ambiente, enfim. Então, eu acho que eu vou mais por essa linha, assim, da produtividade, sabe? Do setup da coisa, porque é como eu realmente funciono no meu dia a dia. Eu tento, nesse sentido, ser um pouco mais pragmática, organizar minha rotina. Realmente é o famoso plano de ação. Se eu não tenho um plano de ação, eu não sei nem para onde é que eu vou. Então, aí eu fico perdida. Então, eu já sei que eu sou desse jeito, então eu já trato de organizar e estruturar as coisas. Amei, amei. O ponto que eu vou adicionar aqui é. Eu esqueci, a Marina tá chorando ali fora. Peraí, rapidinho. Eu tava pensando. Sim. É aquela coisa que eu já falei em algum dos outros episódios muito tempo atrás. Cara, tipo, a gente tende a pensar, e se não der certo, né? Tipo, os cenários negativos. Do tipo, eu tenho esse sonho, tenho esse desejo, esse objetivo. E se eu me jogar e não der certo? E der errado? E eu me perder? E eu perder dinheiro? E eu me arrepender? E não. Mas e se der certo? Porque dentro dos e se's que pode acontecer, não é necessariamente você sai do seu emprego antigo e aí no seu emprego novo você é demitido no segundo dia ou você vira o CEO em uma semana. Não é isso. O range de coisas negativas e positivas que podem acontecer é enorme. Então, beleza. E se você se arrisca e der certo, sabe? Se você se arrisca e você descobre uma nova versão de você que você gosta muito mais, sabe? E se você tira um sabático e sai dele uma pessoa melhor? E se você se muda e descobre novas possibilidades, sei lá, se você sai do seu emprego e descobre que você pode ser mais feliz, ter um work-life balance mais apropriado, né? E se você, sei lá, adota o cachorro, porque tem gente que fica, né, tipo assim, numa dúvida, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E se você se apaixona, entende? Se esse cachorro salva você de uma depressão, de se ele te dá mais vontade de sair de casa, passear, cuidar de alguém, né, alguma coisa, dar um propósito na vida, sabe? Ou é isso, do tipo, eu ia dizer a gente, mas eu tendo a ter medo do novo porque eu tendo a pensar em tudo que pode dar errado ou tentar o novo. Mas, igual a como eu falei no episódio que eu disse, e se eu for na ultrassom e não tiver batimento nenhum, né? Mas e se eu for tiver 3 crianças? Assim, tudo pode acontecer. Inclusive nada. E às vezes nada tá tudo bem também, né? Tipo, às vezes você acha que o dar errado, assim, vai ser uma tragédia e você nunca vai se recuperar, mas às vezes nada mudou. Você mudou de emprego e nada mudou na sua vida
Ah, ok. Não era bem isso que eu queria. Tudo bem também, pelo menos você descobriu. E não vai ficar o resto da vida no e se, né? No e se eu tivesse feito. É isso, acho que temos episódio. Obrigada, meninas, pela sua participação. Não, na verdade, vocês querem adicionar mais alguma coisa antes que acabe? Não? É isso. Ouvintes, obrigada. Quem ficou até aqui, vocês já sabem o beabá, né? Segue a gente nas redes sociais, compartilha esse episódio, comenta com a gente o que vocês acharam. E pra quem vai a estrelinha de hoje, estrelinha do episódio. Eu acho que eu vou advogar por mim. Advogue. Não sei Adorei. se vocês estão de acordo. Eu adoro quando alguém advoga, porque tira metade do trabalho. Acho ótimo, apoio, concordo. Ai, amiga, mas esse treinando episódio não é pra ser assim, pesado desse jeito, mas enfim. Não, amiga, não é pesado, amiga. Tô só dizendo que, tipo, resolveu já, entendeu? Ótimo. Entendi. Ela tá assim hoje, gente. Ela quer papum, o babado todo, entendeu? Que ela é mãe, como ela já deu um pseudo spoiler aí, então nessa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já vai saber que tu é mãe de dois, né, amiga? Mas hora nenhuma eu falei sobre isso. Tu falou assim, se eu for De no que horas? ultrassom, eu vou Isso encontrar. a gente falou em algum episódio passado. Pode cortar essa parte, que a gente não sabe quando vai sair. Eu não sei quando eu vou divulgar. Ah, tá bom. Pode cortar. Mas eu falei isso, essa frase específica em um episódio que passou. Ai, me perdi o fio da meada. Mas enfim, Advogue por você, a sua estrela. eu vou advogar por mim, porque eu acho que assim, eu preciso reconhecer que eu estou vivendo muitos novas coisas ultimamente e cobitar que tá. Que tá, é porque chegou junho, a criança. Uhum. E eu não tenho outra opção a não ser estar de boa com o novo que estou vivendo. Então, assim, ou vai por bem ou vai por mal. Então é melhor ir por bem, né, senhora? Porém, tá sendo assim, são muitos novos desconhecidos ao mesmo tempo. Então, eu acho que dar a estrelinha do episódio pra mim é até uma forma de, tipo, me acolher. Então, eu acho que é isso. Eu apertei aqui sem querer, mas assina embaixo. Meninas, obrigada mais uma vez. Pessoal, é ótimo estar de volta. Conta pra gente o que vocês estão achando. Por favor, conversa com a gente. Camila, conversa com a gente, Camila. É isso. Um beijo. Vamos Até de a próxima. cruz. Tchau.